Muito boa noite a você que nos acompanha pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire AM. Neste mês de setembro, o Brasil celebra a doação de órgãos e tecidos, uma causa que salva vidas e oferece esperança a milhares de pessoas. Setembro Verde é o momento em que o país volta os olhos para a importância do Programa Brasileiro de Transplante de Órgãos, um sistema que tem destaque mundial. Somos o maior programa público de transplantes do planeta. Isso é motivo de orgulho para todos os brasileiros. Independente de cor, de sexo e condição financeira, todos têm a mesma oportunidade de conseguir um transplante. Apesar do sucesso, é essencial discutir com a sociedade a importância da doação e incentivar as famílias a conversar sobre o tema, tornando os desejos do doador conhecidos e respeitados. O Brasil tem cerca de 60 mil pessoas esperando por um transplante de órgãos. Infelizmente, o índice de recusa familiar no país encontra-se próximo de 50%, que significa que a cada 2 possíveis doações, apenas uma se concretiza. Para essa conversa, a gente recebe Melissa Moura, coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Pernambuco, e o Dr. Rui Cavalcante, nefrologista e médico da Unidade de Transplante do Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, que é o Hospital IMIP. Boa noite a vocês. Noite. Obrigado demais pelo usarem o tempo de vocês também para esse tipo de serviço que é tão necessário para o povo, que é tão carente de saúde, de informação, principalmente sobre saúde, não é isso? Boa noite. Amigos, assim, para a gente começar, em linhas gerais, quem é que pode doar? Quais são os critérios de doação? Como é que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo os critérios de compatibilidade de uma doação de órgãos, por exemplo? Doutor, quer começar? Posso começar. Veja, os critérios que nós utilizamos são, primeiro, a compatibilidade sanguínea. Então, dentro da compatibilidade sanguínea, é uma barreira que nós procuramos observar. Em termos de transfusão de sangue, às vezes, um doador OR, por exemplo, pode doar para um doador do sangue A ou B, mas no que diz respeito ao transplante de órgãos, para não criar assimetrias na fila, a gente procura respeitar essa barreira. Depois disso, o receptor ele é escolhido pela compatibilidade HLA. O sistema HLA é um sistema que nós utilizamos para reconhecer o que é próprio do que não é próprio. É um sistema que nós herdamos, está certo? Uma parte dele do pai, uma parte da mãe, e isso funciona como uma tomada. Uma célula reconhece a outra célula como sendo do próprio organismo ou de um outro organismo através desse encaixe dessas proteínas, como se fosse uma tomada. Então, quando mais semelhante, melhor se encaixa. Então, esse é um critério que nós utilizamos e que vai variar, então, a lista dos possíveis receptores de doador para doador. Um critério de semelhança que a gente não percebe nunca hoje. Isso é uma coisa de pesquisa genética? Isso é uma coisa de pesquisa genética, tá certo? Eu estou falando especificamente agora de um outro órgão particular, que é o rim, em que nós podemos utilizar, algumas vezes também, alguns critérios para priorização. Não é? Por exemplo, um paciente que está perdendo os acessos para poder fazer hemodiálise. Então, esse paciente pode ser pinçado... Perdendo os acessos... Para você fazer hemodiálise, você precisa ter locais onde você vai poder ligar a máquina de diálise, onde vai se fazer a filtração, vamos assim dizer. Né? Então, um paciente, principalmente depois de um longo tempo de diálise, ele pode estar perdendo esses acessos. Então, ele pode estar em dificuldade para poder fazer diálise. Então, esse, no caso do rim, é um critério que você pode usar para priorizar. Fora essas situações, de uma maneira geral, a alocação é feita pela compatibilidade EBO e pela semelhança HLA. Certo, critérios genéticos. Mas, para determinados órgãos, vai influenciar também a estatura corporal, o peso, a altura, esses outros fatores? Sim. Tipo sanguíneo, claro, sim, no caso de fígado, no caso de rim, sim. Desculpa, no caso de fígado, no caso de coração, sim.
No caso de rim, não tanto. Tá certo? Esse não é um critério que nós utilizamos. Há uma observação para ser feita: quando o doador é criança, o órgão é voltado particularmente para a criança. E quando o órgão é de adulto, ele é direcionado prioritariamente para adultos. E aí, especificamente nessas duas faixas, a gente meio que já dividiu. Então, eu não sei sobre que idade uma criança pode receber o órgão, que tipo de órgão também. Mas, genericamente, uma criança ali de 2, 3 anos, 4 anos, ele já existem cirurgias para transplantar, Sim, não é? sim. E aí ele receberia de outras crianças até mais ou menos que idade? 10, 18 12? anos. 18? É. Veja, a criança pode receber um órgão de um adulto. Um pai e uma mãe doam para o filho. Dependendo quando é do o órgão. transplante intervivo. Eu estou falando de rim. Sim. Certo? Você pode fazer transplante intervivos também, por exemplo, de um pai doando para um filho. No caso de fígado também, você utilizando uma parte do fígado. Doutora Melissa. Boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe perguntar só uma coisa já. Então, o doutor Rui especificou muita coisa, mas mais ainda na parte do rins. Mas quais são os órgãos que se pode fazer doação? Então, a Central de Transplantes tem uma lista. Tem quantas listas de quantos órgãos? Só para a gente ter um panorama geral. Vamos tentar começar do mais abrangente para até chegar nos detalhes. Vamos falar de Pernambuco, especificamente. Isso. Pernambuco, nós fazemos transplantes de 7 tipos de órgãos. Nós fazemos de tecidos, nós fazemos transplantes de córneas e de órgãos sólidos, que nós chamamos. Nós fazemos transplantes de coração, fígado, rins e pâncreas. E outros estados fazem transplantes, por exemplo, de pulmão. Pernambuco não faz pulmão. Então, no caso, se a gente tiver um paciente precisando de um pulmão em Pernambuco, a gente encaminha para centros de referência, através do tratamento fora de domicílio. Então, em Pernambuco, um doador contempla 7 pacientes. A gente tira 7 pacientes da lista. Então, é uma diferença grande. A gente faz com que um doador de Pernambuco faça com que 2 pessoas voltem a enxergar, porque são 2 córneas, 2 pessoas saiam da lista de hemodiálise, né? 1 rim, ou 2 rins, no caso, 1 fígado, 1 coração e 1 pâncreas. E todas essas listas são interligadas. A senhora disse, por exemplo, no caso, acho que de pulmão, nós não fazemos o transplante aqui. Isso. Mas o receptor pode estar aqui e receber de um doador de fora? Não, na verdade, o doador tem que estar aqui, poderia estar aqui, Não, a gente nem capta e nem transplanta. Nenhuma das duas partes. Não fazemos. Não temos nem equipe, nem estabelecimento habilitado nem capacitado para esse tipo de transplante, que é um transplante extremamente delicado. Então, a gente leva esse receptor para um centro transplantador, normalmente é São Paulo. E esse receptor fica lá e ele aguarda o seu transplante lá, sem nenhum problema, às custas do Estado. Isso também acontece por esse intercâmbio de listas, né? As listas têm que ser, de alguma maneira, divididas, Ele vai entrar na lista do Estado de São Paulo, sem nenhum problema. Agora, os nossos receptores ficam na nossa lista aqui de Pernambuco. Então, um doador de Pernambuco, ele vai contemplar 7 pacientes da nossa lista. Então, são sempre regionalizadas, né? Isso. Isso, porque, por exemplo, um coração, a gente tem que pensar no tempo de isquemia. O que é o tempo de isquemia? A partir do momento que esse órgão deixa de correr sangue nesse órgão. Então, a partir daquele momento, chama-se tempo de isquemia fria. Então, esse órgão, a gente tem que implantar esse órgão no tempo mais rápido possível para que o sucesso desse transplante seja o melhor possível. O tempo de isquemia, que é o tempo de vida daquele órgão, Isso. que varia de um órgão para outro, não é, doutor? Exatamente. Deixa eu só aproveitar para, talvez assim, para ajudar a esclarecer uma coisa. Por favor. A lista é única. A lista é única para o país inteiro. Tá certo? Você não pode ter inscrito, por exemplo, em 2 locais. Isso. Você só pode se inscrever num canto. Agora, você está listado por um determinado centro, e essa lista é única. Um paciente de outro estado
pode estar listado em Pernambuco, no caso do transplante de rim. Porque o transplante de rim, isso que Melissa falou, que é o tempo de isquemia, a gente tem logística para poder captar o órgão, contactar o paciente e dê tempo de o paciente vir para cá para poder transplantar. No caso do exemplo que a gente estava dando agora, que é de pulmão, por que o paciente tem que estar junto ao centro, por exemplo, São Paulo? Porque a logística não permite isso. O transplante tem que ser feito muito rapidamente. Então, por isso que ele teria que estar lá. Se não fosse isso, ele poderia estar aqui e, na hora que tivesse o órgão, como é o caso do rim, ele viajaria para fazer o transplante. O senhor disse que um receptor de Alagoas pode estar integrando uma lista aqui em Pernambuco. Isso. Simultaneamente? Não. Não. Ele só pode estar listado em concorrendo um lugar. Num a lista lugar. É única. Isso. Só pode concorrer num lugar. Ele escolhe o centro onde ele quer ser inscrito. Dependendo do órgão, então, por exemplo, uma pessoa que está aqui em Recife pode receber a doação de órgãos de pessoas que estão em outros estados. Com certeza é isso. Tá certo? Porque quando você tem uma doação no estado, essa doação ela é prioritariamente utilizada naquele estado. Mas se por acaso houver um impedimento, tá certo? E esse órgão não puder por algum motivo aí ele vai ser feita uma oferta nacional, respeitando uma determinada logística, tá certo? Para aquele órgão. Para aquele órgão, por conta do tempo hábil que a gente tem para fazer o transplante. Mas, em resumo, é isso. Por mais simples que a gente tente, de maneira mais simplificada, que a gente tente entender essa lista única, esses critérios todos, não é uma coisa simples, porque vamos imaginar esses 7 tipos de órgãos que se podem doar, que, no caso, Pernambuco. Certo. Eles têm tempos diferentes para serem utilizados. Certo. Eles têm um perfil específico de pessoa para ser utilizados também, para serem transplantados. Certo. E tudo isso implica em critérios diferentes. Então, facilmente um órgão sai de um órgão sai de uma lista para outra, sai de um estado para outro, simplesmente porque não tem a compatibilidade ideal para aquele órgão, aí ele se desloca. É muito difícil você compreender a lista como sendo uma coisa simples de quem está primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, porque não é tão simples assim. Eu posso precisar de um determinado órgão, eu estou fora da lista. A partir do momento que me colocam na lista, que a gente vai perguntar, vou perguntar depois como é que uma pessoa entra na lista, quem é que credencia, quem é que inscreve, quem é que transmite essas informações. Então, a partir do momento que eu entro nessa lista, como é que fica a minha condição? Eu posso entrar simplesmente na frente de 10, 20 pessoas ou bem mais, dependendo do órgão, dependendo da minha condição crítica de necessidade do órgão. É isso mesmo? Tu quer explicar, Melissa? A legislação, existe uma legislação para os critérios para cada órgão. Então, a lei é que rege esse critério. Então, existe uma legislação para o coração, existe uma legislação para o fígado, para os rins, para as córneas. Então, como é feita essa inscrição? As inscrições são feitas nos centros transplantadores. Então, se você entra numa condição de gravidade maior ou menor, então esse critério vai ser feito, esse registro no centro transplantador, no Sistema Nacional de Transplantes, num programa automatizado, que é o chamado SIG, que a gente chama SIG-SNT. Então, aquele sistema ele é automatizado a partir do momento que você faz os registros com os exames de cada órgão. Por exemplo, os exames de fígado são os exames relativos às funções hepáticas, os de coração. Cada um tem os seus critérios. E se você... Então, a responsabilidade disso é do centro transplantador. E você ali faz os registros de cada critério. E, de acordo com os critérios propostos na legislação, você é elencado aos critérios de gravidade ou de priorização. Quem controla todo o sistema é o Ministério da Saúde. Isso. O senhor ia acrescentar ou interromper, mas fica à vontade. Eu ia só pegar o que Melissa falou, tá certo? Para ajudar a clarear uma outra coisa, é o seguinte. Por exemplo, quando a gente está falando de transplante de órgãos, vamos separar duas situações. Eu acho que talvez para
clarear um pouquinho isso que Elucidar. Malissa explicou. Existem órgãos para o qual a gente tem substituição da função. Por exemplo, o rim. O transplante de rim, ele, na maioria das vezes, ele não é salvador de vida. Ele é uma opção de tratamento, porque ele está fazendo hemodiálise. Então, ele pode escolher, eu quero me transplantar ou não quero me transplantar. Então, a distribuição do órgão, ela respeita a compatibilidade, por exemplo, tá certo? Ou, aquilo que eu falei anteriormente, eu posso pinçar um paciente para uma priorização quando ele está perdendo os acessos, ou seja, ele está começando a ver comprometida a possibilidade de fazer hemodiálise. Aí ele pode ser priorizado. Fora disso, nós vamos usar aqueles critérios, tá certo? No caso do fígado e do coração, eu não tenho substituição da função. Então, nesses casos, mais importante do que... Claro que existe uma barreira, mas que o grau de compatibilidade é a gravidade da situação do paciente. Então, um paciente que está numa situação com fígado muito ruim, com risco de morte iminente, esse paciente recebe uma priorização em relação a um outro que tem indicação, que tem doença hepática, mas que tem uma situação clínica mais estável ainda. Exatamente. Não sei se isso ajudou a clarear um pouquinho. A gente vai ainda... Que é o critério de gravidade. Mastigando a questão, até fica bem claro mesmo, porque acho que isso é que é importante. O senhor começou a sua fala dizendo assim, eu posso pensar um órgão de uma lista ou de uma lista para relocar, digamos assim. Eu entendi mais ou menos assim. Não, a lista é única. Certo. A lista é única, tá certo? Eu vou... o paciente é que ele está inscrito num determinado centro, mas todos os pacientes que estão inscritos estão participando dessa lista única. Então, o primeiro pode ser de um centro A, o segundo é de um centro B, o terceiro é de um centro C. Então, o órgão vai primeiro para aquele... Se ele está impossibilitado de receber o transplante por algum motivo, aí o órgão vai para o segundo, que é o B, depois pode ir para o segundo do C. Respeitando os todos critérios. De distância geográfica. Exatamente. Depois de ter todos os critérios genéticos, tipo sanguíneo, estatura, tudo aquilo já... O próprio sistema ele é automatizado. Então, ele vai elencar 1, 2, 3, 4. Às vezes ele sai elencando 5, 6 prioridades. A gente ouviu falar muito recentemente em algoritmo, por conta das redes sociais. É um algoritmo, exatamente. É um algoritmo bem complicado, até de a gente querer entender, assim, assimilar na cabeça. Só que a própria legislação, conforme o algoritmo roda, ela mesmo faz os critérios de pontuação, de desempate, por idade, por tempo em lista. Ela mesmo faz esse algoritmo e quando essa seleção sai, ela já coloca na numeração certa. A pura curiosidade agora, a senhora falou, faz o desempate por idade. A prioridade é mais velho ou mais novo? Veja... Depende do órgão? Depende da situação? Veja, eu acho que essa questão da idade, ela entra muito no caso, por exemplo, de rim. Tá certo? É mais Quando criança, vai para criança. Rim de adulto, vai para adulto, prioritariamente. Tá certo? E aí você tem alguns critérios, eventualmente, de desempate. Por exemplo, há uma situação em que o paciente atinge o mesmo nível de pontuação, 2 pacientes, o mesmo grau de compatibilidade e tal. Então, por exemplo, o tempo que o paciente está em tratamento, está inscrito, está em diálise, pode ser utilizado como critério de desempate. O tempo que ele está em diálise, certo. Certo. Porque, naturalmente, ele estaria à espera por muito mais tempo. O Isso. sofrimento é muito maior. E o que mostra que ele pode ter uma dificuldade um pouco maior de conseguir um órgão também do que um outro que está listado há menos tempo. Há menos tempo, exatamente. Sim, porque se ele está ali demorando a receber o órgão é porque a particularidade dele é maior. O simples tipo sanguíneo já define e isso já faz com que ele caia numa lista mais difícil ou de mais facilidade de acesso ou não. Porque existem pessoas com mais... Existem fatores de RH que tem mais gente do que outros. O RH não tem importância para o transplante. Não. O RH não tem importância. O que a gente utiliza, o que tem importância é o ABO. É o ABO. O O tem muito mais gente com O, tá certo? E muito menos gente com AB, por exemplo. São duas... Ah, é? E o A fica ali pelo meio. Fica pelo meio. O A é o seu. Exatamente. É positivo. O A é o meu.
A gente já está perto de concluir o primeiro bloco dessa conversa, mas está boa. Assim, aproveitando ainda nesse momento da conversa da gente, eu colocaria o quê? O caso do Faustão foi de resolução muito rápida. 5 minutos a gente ainda tem para esse bloco. Certo. Foi de uma resolução muito rápida. As pessoas não têm o hábito de ter resoluções rápidas no SUS. Aí vem uma enxurrada de supostas denúncias ou de acusações ou de conversa furada. Vamos lá, só para concluir. A desconfiança no rigor da fila. Tudo está em cima da desconfiança no rigor da fila, né? O que a questão é essa, as pessoas não estão acostumadas que pode acontecer rápido. O que foi que aconteceu no caso do Faustão para que ele tivesse essa resposta muito rápida? Eu produzi essas informações, mas aí eu tive números diferentes. Mas, se eu não me engano, ele entrou na fila no dia 20 do mês passado e no dia 27 ele conseguiu a cirurgia. 7 dias. 7 dias. Se a senhora está confirmando, então minha apuração está certa. Embora ele já estivesse naquele processo há 20 dias. Mas eu acho que do momento que ele entra na fila até a relocação e a cirurgia. Mas é isso. O que acontece no caso dele para que ele fosse, de alguma maneira, posicionado como o segundo daquela lista dele nacionalmente e logo em seguida ele fez a cirurgia? Veja, eu não tenho informações sobre o caso dele especificamente. A gente vai trabalhar certo? sempre com isso que está na mídia mesmo, que a gente conhece. Mas, veja, isso é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Eu acho que um exemplo típico para isso é insuficiência hepática aguda, hepatite fulminante. Pacientes jovens, rígidos e que desenvolvem hepatite fulminante, eles são inscritos como extrema urgência e são transplantados muito rapidamente. Hepatite fulminante. Hepatite fulminante. Então, a insuficiência hepática aguda. Coração. Hein? Mas, não, exato. E eu posso ter também, eu posso ter um infarto, entendeu? E perder a musculatura cardíaca, minha função cardíaca ficar extremamente comprometida, o que me leva a uma situação que caracteriza essas situações de urgência e necessidade de ser priorizado. Eu não posso falar especificamente do caso dele, o que aconteceu. Sim. Agora, a desconfiança, tá certo, dos critérios, veja, o funcionamento da lista é público. Ele pode ser acessado por qualquer pessoa que queira obter informações. Tá certo? Então, isso é fácil de ser respondido. Eu não vejo como isso possa acontecer. Eu não vejo como a fila possa ser burlada. Eu, por exemplo, como médico ligado ao transplante, eu não posso escolher quem é o paciente que eu vou transplantar. Eu posso recusar o transplante para aquele paciente. Ou seja, eu tenho um paciente, eu tenho uma oferta de órgão para ele e, naquela situação, eu digo, ou eu não quero esse órgão, porque as condições clínicas do que o órgão está, então não me dão segurança para eu fazer aquele transplante, ou o meu paciente não está no melhor momento para ser submetido àquele transplante. Então eu posso recusar, mas escolher eu não posso escolher, eu não tenho como fazer isso. Que quase sempre é uma decisão do médico, da equipe médica que acompanha o paciente. Normalmente sim, a gente pode até discutir com o paciente, mas ele não tem informações suficientes para ter discernimento de fazer a melhor escolha. Pronto. E para acalmar a família, o coração da família e do paciente, quais são os critérios nessa hora para o médico que acompanha o paciente dizer assim, não é sua hora, não, esse órgão não serve para você, ou então a gente não vai poder fazer isso aqui, nessa condição, a gente vai passar pular a vez. Do primeiro primeiro paciente que foi recusado de Faustão? Não, eu acho que ele está falando de uma maneira geral. De uma maneira geral. Então, digamos, eu já li, por exemplo, que uma simples febre. Sim. Veja, o transplante, ele não é só a cirurgia. O transplante, ele é uma cirurgia e um tratamento. O paciente vai receber um órgão, vai receber, tá certo, imunossupressão, porque aquele órgão vai ser reconhecido como estranho e ele vai tentar ser rejeitado. Nós vamos precisar, tá certo, usar drogas que vão baixar a imunidade para evitar essa rejeição. No início do transplante, numa intensidade maior, depois de um certo tempo numa intensidade menor para fazer a manutenção, mas que será mantido permanentemente. Então, se o paciente apresenta um risco maior de complicações, por exemplo, ele está com uma infecção, uma suspeita de infecção, o transplante naquele momento traz um risco grande para ele. No caso de um órgão como o rim, onde você tem uma substituição de função,
tá certo? É mais fácil de você tomar uma decisão dessa. No caso de um transplante de um órgão que você não tem substituição de função, como o fígado, o coração, eventualmente o pulmão também, tá certo? Essa é uma decisão de avaliar risco-benefício, nem sempre é uma decisão fácil. Exato. Mas a situação do doente, às vezes, pode permitir. Espera um pouquinho, essa situação é temporária, eu vou contorná-la e ele vai voltar, tá certo, para uma condição melhor do transplante dentro de pouco tempo. Então, vale a pena a gente pular essa vez. A gente falou do coração, espera de 4 horas, foi isso? Isso. Isso. Os outros órgãos podem esperar mais? Pode. O Pode. rim a gente pode esperar até 30, 40 horas, entendeu? E hoje você tem aparelhos de perfusão que podem manter o órgão até por mais tempo. Agora, são caros e não estão disponíveis na maioria das vezes. Porque mantém ele funcionando, mantém o rim funcionando. Mantém Faz a vivo, perfusão. oxigenados, né? Muito demais, né? Muita tecnologia envolvida. Gente, vamos fazer uma pausazinha para o intervalo. Eu vou deixar um questionamento que a gente já pode pensar nele, na volta a gente digere, mastiga, bota para rodar, que é a questão do privilégio. Se existe algum privilégio, que também é o que assolava a questão toda do Faustão, de que maneira a condição financeira dele pôde privilegiá-lo ou não. A gente jura de pé junto e eu acredito piamente que ele não avança na fila. Mas a condição dele, será que impacta em alguma coisa? Será que a facilidade de trazer o órgão de um local mais distante, isso genericamente, não especificamente sobre o Faustão, isso poderia facilitar de alguma maneira? Ou seja, a condição financeira de quem vai receber poderia interferir ou não? Mas não, respire fundo. Não, eu vou... Não. A gente não está ao vivo mais, não, né? Já, eu tô no programa ainda, não fui para o intervalo, não. Segura, eu vou para o intervalo rapidinho, a gente volta já já. A conversa está boa demais, é por isso que a gente não tem vontade nem de parar. A gente está falando dos transplantes e o SUS. Eu estou recebendo aqui, hoje, Melissa Moura, coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Pernambuco, e o doutor Rui Cavalcante, nefrologista e médico do IMIP. É uma paradinha rápida, controlando a ansiedade dos dois aqui que querem falar, porque são muito bons de fala, são pessoas muito interessantes, está se vindo mais para o programa. Que bom. A gente volta já, intervalo é rapidinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM, pelo canal do YouTube da TVU Recife também. Pelo YouTube você também está nos acompanhando. Esse vídeo, inclusive, ele vale muito para tirar muitas dúvidas sobre transplantes, todo tipo de transplantes, e essa relação do SUS, o SUS que é quem administra todos os transplantes no Brasil. Para você tirar essa dúvida, se você tem alguma dúvida, se você conhece alguém que tem dúvida, que precisa entender um pouquinho mais, para não falar besteira, não ficar inventando fake news por aí, você pode pegar o link desse programa, que está aqui gravado no YouTube, e me enviar para essa pessoa. Olha que massa. Deve ser uma coisa legal para assim, passar essa mensagem, esclarecer sobre transplantes. É esse o nosso objetivo aqui do Opinião Pernambuco. Eu sou Josimar Paraíba e hoje a gente está entrevistando Melissa Moura, coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Pernambuco, e o doutor Rui Cavalcante, nefrologista. Ele é médico do IMIP. Eu tinha deixado uma questão aqui que eles estavam já se coçando para entrar nela, para falar mais do que tudo do mundo, para a gente trazer essa questão que é a pergunta que eu deixei no ar. Se existe algum privilégio, se de alguma maneira a condição financeira, a gente estava falando no caso do Faustão, mas genericamente isso serve para todos os casos, né? Se a condição financeira do receptor do órgão pode facilitar de alguma maneira o processo. Eu vou passar para vocês, a hora é essa, agora é hora da gente responder de que maneira, se pode existir algum privilégio pela condição financeira, se o dinheiro dele pode facilitar na velocidade com que esse órgão pode passar de um estado para outro, viajar de avião para um lado e para o outro. Deixa eu aproximar aqui seu microfone. Veja só, Faustão, eu não posso dar a minha opinião com relação a São Paulo, porque eu não estou em São Paulo. Mas, praticamente, trabalhamos de forma semelhante com relação à questão logística. Acredito eu
que São Paulo trabalha com relação às redes de procura de órgãos, que a gente chama de OPOS e CIDOTES, que são as organizações de procura de órgãos, e as comissões intra-hospitalares, que são os profissionais de saúde que são treinados e capacitados para, dentro das unidades hospitalares, buscarem os potenciais doadores de órgãos, entrevistarem essas famílias, e essas são as famílias que vão dizer sim para a doação de órgãos, e são essas famílias que vão doar os órgãos, e no caso de Faustão, doou o coração para ele. Então, essa logística é uma logística complexa que muitas vezes envolve, dependendo do local, helicóptero, transporte terrestre, avião. Não sei qual foi a logística lá em Faustão, me parece, pelo que eu vi na mídia, que foi numa cidade de interior, que o doador dele, não sei se isso procede, e isso reduziu o tempo de isquemia do órgão e levou o coração para o referido hospital, que é conveniado ao SUS, e Faustão fez o transplante dele no SUS. A mesma situação acontece aqui em Pernambuco, quando nós vamos buscar órgãos no sertão pernambucano, em Petrolina. Petrolina, uma cidade no nosso sertão que a gente já cansou de buscar órgãos lá, inclusive já foi a segunda cidade doadora de coração em Pernambuco. SUS. A mesma situação de Faustão. E transplantamos aonde? Transplantamos coração no IMIP, transplantamos coração no PROCAP, transplantamos coração no Serviço SUS do Real Hospital Português. Então, isso não é uma questão de privilégio, isso é uma questão de o mesmo fluxo logístico que o SUS funciona nos hospitais credenciados para fazer transplante de coração, de fígado, de rins. Doutor Rui, quer acrescentar? Veja, eu só enfatizar, na realidade, porque é uma coisa que eu acho que é uma resposta que eu já dei numa situação anterior. Não. Os critérios de distribuição da lista, eles são públicos, tá certo? E são bastante definidos e não tem como influenciar. Como eu disse, eu posso recusar um órgão para um paciente que está sobre meus cuidados, mas eu não posso escolher esse paciente para ele passar na frente de outro. Agora, isso no que diz respeito, tá certo, ao funcionamento do Sistema Nacional de Transplante. O centro onde eu estou vinculado tem centros com mais experiências, tem centros com menos experiência, e isso pode influenciar nos resultados. O senhor fala o centro médico, o hospital ou a cidade, a região metropolitana? O centro médico. Veja, o Brasil é um dos países que mais faz transplantes no mundo. Então, não é o maior doador de órgãos por densidade de população, mas em termos pela extensão do país, ele é um país que mais faz transplante de órgãos. O serviço que mais faz transplante de rim no mundo está em São Paulo. É o Hospital de Rim e Hipertensão. Então, você tem serviços que têm mais experiência do que outros. E isso pode influenciar nos resultados e na sua possibilidade de escolher ir para um centro mais experiente. Mas para influenciar na alocação do órgão, não. Eu entendi, porque se eu tenho condição e eu preciso de um transplante de rim, talvez a minha equipe médica diga, olha, você pode fazer aqui e vai ter gente experiente para fazer aqui. O doutor Rui é um caso. Mas se você quer ir para o centro de excelência nacional no país inteiro e você tem dinheiro para isso, você pode ir para São Paulo e se submeter à lista lá. Talvez a lista você consiga até mais rápido, não sei se isso vai impactar na velocidade de receber o órgão, porque São Paulo tem muito mais gente, tem muito mais doadores, também muito mais receptores. As filas, elas, a fila, ela vai, a mecânica da fila é outra. Isso. Mas exatamente, nessa condição, a gente não vai chamar de privilégio, mas ele se favorece um pouco pela condição financeira. Isso. Nesse contexto, a gente consegue entender. Uhum. Isso. E uma última coisa é sobre
O hospital, o senhor já falou do centro. O transplante só ocorre no hospital que, de alguma maneira, tem esse convênio com o SUS. Isso, credenciamento. Credenciado pelo Ministério. Pode Isso. ser ele pode fazer o transplante pelo SUS, como ele pode fazer o transplante por convênio também. Isso. Eu tenho as duas opções. A distribuição do órgão, a alocação do órgão é feita pelo Ministério dentro das mesmas regras. Faça eu o transplante por convênio ou faça eu o transplante pelo SUS. Agora, eu posso escolher ir para um hospital que só trabalhe com convênio. O movimento de transplante nesse hospital será muito menor do que no outro que faz pelo SUS. Mas essa opção eu tenho. Doutora Melissa, por mais redundante que eu seja, ainda tem gente olhando com cara desconfiada para a gente, ouvindo essa conversa. Eu vou lhe perguntar. Tem. A fila tem todo tipo de pessoa. Tem branco, tem preto, tem rico, tem pobre, tem gente de todo tipo. Tem todo tipo. E o SUS abraça todos, como sempre fez, seguindo todos os princípios do SUS. Que bom, né? De igualdade. E viva o SUS, né? E viva o SUS. Eu sou uma militante do SUS. Temos ajustes a fazer no SUS, sempre temos, mas o SUS funciona e eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa área de transplantes, porque a gente vê funcionar, a gente vê o resultado, a gente vê a qualidade, a gente monitora isso e é um prazer a gente ver aponta. O que aponta é quando a gente vê um paciente. Durante muitos anos eu fui enfermeira de hemodiálise e a gente vê um paciente transplantado com uma qualidade de vida, né? Eu conheço vários, vejo vários que dizem: "Oi, Melissa, doutor Rui, então, meu Deus", é que conhece vários transplantados. E a gente se orgulha muito disso, de ver e saber que a gente fez um pouquinho parte dessa história. Então, a gente luta por isso, né? Por um SUS forte, por um transplante forte. Então, quando a gente vê esses comentários negativos, a gente fica um pouco triste. Mas a nossa luta é exatamente pelo sim das famílias, da sociedade, porque o transplante ele é um movimento que ele vem da sociedade, ele volta para a sociedade. Nós somos apenas um instrumento desse processo. A senhora usou a frase: nós trabalhamos pelo sim das famílias, né? Vamos agora para esse processo. Como é que funciona a autorização para doação de órgãos? O Brasil ele trabalha em cima da autorização consentida. Então, o ideal é você verbalizar em vida que você é um doador de órgãos, que sua família é que detém o poder final. Diante do seu falecimento, a família é que vai assinar de acordo com o que você verbalizou em vida ou diante do desejo final da família. Como é que normalmente se verbaliza em vida o desejo de doar órgãos? É você dizer em casa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho: eu sou um doador de órgãos. Caso aconteça alguma coisa comigo, eu quero que doe meus órgãos. Ou seja, isso é uma coisa da oralidade, que fica na conversa dentro de casa, não tem um documento para isso. Exatamente. A gente precisa quebrar esses tabus com relação à morte, porque no Ocidente a gente tem muitas essas questões com relação à morte. A gente sabe que fulano teve um infarto e morreu. A pessoa mais simples sabe que se morre quando o coração para de bater. É ou não é? Ah, fulano teve um infarto, infartou. A gente aprende isso nas historinhas de criança. Exato. O coração é o símbolo do morrer. Mas quando a gente tem um derrame, que é o AVC, ou quando a gente tem um aneurisma e a pessoa entra em morte cerebral, em morte encefálica, é difícil de se acreditar que a pessoa morreu. Porque quando a pessoa vai olhar esta pessoa na UTI ou numa emergência, a pessoa está aquecida, a urina está descendo na bolsinha do xixi, né? O coração está batendo no aparelho. Então, ninguém quer que esse seu ente querido
esteja morto. É difícil acreditar, né? A gente tem mais 10 minutinhos aqui de programa. Eu vou tentar acelerar umas perguntas mais rápidas para a gente tentar cumprir aí com esse universo de dúvida que tem, mas que eu senti que a gente precisa mastigar mais, a gente vai insistindo. Então, o que é considerado família na hora de autorizar a doação? Aqui em Pernambuco, a gente Isso varia de estado para estado? Varia. Mas aqui em Pernambuco, a gente considera a união estável, até a união estável homoafetiva. A gente considera para assinar o termo de doação. Então, vamos lá. Eu faleci, a minha esposa diretamente seria a primeira pessoa dessa lista que iria autorizar. Sim, sua esposa. Meus irmãos, filhos, pais também estão envolvidos no mesmo critério, no mesmo nível de hierarquia? Sim, podem assinar. Na ausência de um, o outro vai assinando. Isso. E se um divergir? Se meu irmão disser não, eu não quero que faça isso com ele, e a minha esposa diz que sim? Pronto. Os nossos profissionais que são capacitados para fazer essa entrevista familiar, eles vão dar um tempo, vai conversar com toda a família, e a família tem que entrar em consenso familiar. Se não houver o consenso? Negativa familiar. Essas negativas que estão em torno de 50% no Brasil? No Brasil, em 50%. Pernambuco já chegou a 60%. No primeiro semestre, a gente chegou a 43% de negativa familiar. Ou seja, é um índice muito alto. Me fale dessa negativa antes e depois da pandemia. O que é que mudou? A pandemia foi terrível. Porque na pandemia nós tivemos 2 problemas. Primeiro, as contraindicações dos doadores, porque muitos doadores com Covid, não é? Covid positivo. E a negativa familiar subiu muito, porque a gente teve 2 problemas. As famílias foram impedidas de entrar nos hospitais para ver seus entes queridos. Então, era mais difícil ainda ter a entrevista familiar ser positiva, porque já se tinha dificuldade de entender o processo, e aí é que elas negavam mesmo. Então, nossos números foram lá para baixo de doação. A falta de compreensão, aquele imaginário de que estão tirando os órgãos daquela pessoa que eu quero tanto. Não era nem isso, era a revolta mesmo de não ter acesso a seu familiar, né, num momento tão importante de se despedir. E muitos dos doadores, quando a gente fazia o exame, o teste era Covid positivo e era contraindicação absoluta. Então, os números despencaram. São vários órgãos que a gente está tratando, mas no caso dos rins, a pandemia teve mais influência? Teve uma influência também, maior? A gente diminuiu muito no movimento de transplante. Diminuiu porque houve uma redução do número de doações, como a Melissa explicou, e a gente também evitou transplantar pacientes com um risco maior para o Covid. Não é? Então, particularmente no rim, que é uma situação que você tem um tratamento, tá certo, de manter a vida, que é a hemodiálise, não seria um risco de vida imediato. Então, durante o auge da pandemia, a gente também paramos algum tempo, tá certo, de transplantar. Depois, quando a pandemia começou a arrefecer um pouquinho, nós começamos novamente a transplantar, mas com cuidado para não transplantar pacientes de risco maior. Porque se eu transplantasse, diminuía a imunossupressão e o paciente adquiria Covid e o resultado não era o desejável. De novo, para a gente ter bem claro, e quanto mais a gente repetir, melhor para quem está nos acompanhando, quais são os órgãos que podem ser doados, intervivos, e os outros que não são intervivos? Os órgãos intervivos são os órgãos duplos, né, que pode doar, que são os rins e fígado. Pode-se doar uma parte do fígado e só. Pernambuco só. Eu perguntei isso porque, no caso do Intervivos, não tem esse problema, essa questão de saber quem foi o doador. Mas, nos outros casos, tem. Por que Faustão soube, assim, não é o porquê, né? Assim, como é que funciona, como é que a lista, como é que o SUS administra, como é que a Central de Transplantes administra essa relação entre o doador e o receptor
no caso de falecimento? Veja só, a legislação é vedado os profissionais que trabalham com transplante, é vedado essa informação, de passar essa informação, doadores e receptores. Isso não é permitido. Só que o caso de Faustão e do doador especificamente, houve vazamento dessa informação. Eu não sei explicar o que foi que aconteceu. Provavelmente, não sei se foi nessa época digital, né? Eu acho que é tudo bem mais fácil de se conseguir. Agora, a legislação não impede o pronunciamento da família doadora em questão. Eu acredito que a família fez algum link e associou. Agora, aos profissionais envolvidos no processo de doação, a legislação não permite o vazamento dessas informações. Nessa época de redes sociais, onde se expõe tanto da vida, né, doutor? Assim, alguém chega lá e já lamenta lá a morte daquele ente querido, e já se expressa, e fica identificado quem era a pessoa, o nome, estatura, tudo, porque as pessoas conhecem, os amigos conhecem e fazem esses links, né? Eu acho que foi o que aconteceu no caso. O que eu li, eu não sei informar, de fato, eu não sei, que foi um doador de uma cidade do interior. Eu acho que fica tudo mais fácil de se... Eu acho que foi em Santos, foi no litoral. Foi em Santos, eu nem sabia. Eu tenho impressão. Mas só enfatizando isso que Melissa disse, a gente não dá informação e nós, como equipe que lida com o transplante, nós desestimulamos aos pacientes também de procurar saber quem foi o doador. Essa é uma conduta da sua equipe? É uma conduta da equipe. Nós desestimulamos. De vez em quando a pergunta é feita e a gente, o mínimo de informações. Normalmente o paciente tem curiosidade? Às vezes, mas cada vez menos. É porque eles têm muito uma associação, assim, de vida nova, né? E é bem interessante. O paciente renal, eu achava isso bem interessante. Muitas vezes eles nem voltam na sala de hemodiálise para rever as diálises, porque foi um período difícil da vida deles, né? Que ele tem um trauma muito grande, né? Eu não sei. Eles tem um peso psicológico até muito quando grande. A gente convida eles para ir para uma palestra, para mostrar quando eles, um ou outro querem ir. Conta essa história para a gente, professor. O senhor deve ter experiência para isso, sobre nesse caso específico. Da rejeição ao tratamento, de não querer nem olhar para trás e saber por tudo que ele passou e relembrar aquilo tudo, relembrar... Ele é transplantador, eu fui enfermeira de sala de diálise, eu sempre que convidava um ou outro, eles não queriam ir. Ela viu isso de mais perto que eu, né? Meu Deus do céu, e deve ser um trauma muito grande mesmo, interessante isso. Difícil, né? Tá, gente, assim, a importância da doação, né? Temos mais chances de precisar de um transplante do que de ser um doador. É isso? Por quê? Eu acredito que seja, olha a nossa vida, né? Estresse, alimentação, hipertensão, diabetes. A gente está... sedentarismo. 2 minutinhos para a gente matar. Estou aqui no finalzinho das minhas questões, que ainda ficaram algumas coisas para quem ainda tem dúvida. O fato de poder atrasar o velório, atrasar o enterro, isso é um componente também para a recusa familiar? Não, a gente sempre respeita demais as necessidades da família diante do sim. Então, as nossas equipes são treinadas e quando ela diz o sim, a gente sempre acorda com as famílias o que elas desejam. Que horas elas querem a entrega do corpo. A gente sempre orienta a forma que o corpo é entregue de forma condigna. Essa história de que o corpo vai ser entregue sangrando, não, isso não existe. Fica alguma marca visível? Nenhuma. As córneas, elas são entregues. O fio que é feito a sutura é o mesmo calibre dos cílios. No caso da doação de coração e órgãos abdominais, é como se fosse feita uma cirurgia de tórax e abdômen, um fio de sutura bem fino, não fica nada afundado, nada sangrando, nada disso. Isso tudo é explicado à família. E a família é que dá as coordenadas de que horas vai querer o corpo para o funeral. A gente procura respeitar isso ao máximo e, se houver algum problema, alguma intercorrência, a família é comunicada de imediato. A gente tem todo o cuidado com relação a isso. Todo hospital tem equipe qualificada, tem pessoal capacitado para identificar o caso de doação e, de alguma maneira, encaminhar aquilo para a central?
A gente tem as equipes, nem todo hospital tem, mas a gente tem uma equipe que é uma OPO itinerante, que a gente procura que essa equipe vá até o hospital para colaborar com todo esse processo de doação. A gente tem uma OPO assim. Última pergunta, qual o procedimento para quem quer doar órgãos? Repita, por favor, para ficar bem claro para quem precisar doar, para a gente encerrar o programa. Se você quiser doar órgãos, fale em vida para a sua família que você é um doador de órgãos. Diga sim para a vida. Basta isso. Tire 7 pessoas da lista de órgãos. Doe órgãos, doe vida. Gente, só agradecer aos senhores. Obrigada a você. Pelo tempo que vocês desperdiçaram aqui com a gente, que vocês trouxeram as informações que são valiosíssimas e vamos trabalhar para que as listas diminuam, né? Para que a frequência dos transplantes aconteça cada vez mais. Eu recebi aqui Melissa Moura, coordenadora da Central Estadual de Transplantes de Pernambuco, e Rui Cavalcante, nefrologista médico do IMIP, que nos ajudaram demais nessa conversa sobre transplantes e o SUS. A todos que não precisem de um transplante nunca na vida, boa noite, fiquem com Deus e vamos embora que amanhã tem mais Opinião Pernambuco. Até lá.